turma, a gente vai iniciar aqui mais uma aula. Hoje estaremos tratando de elementos químicos, especificamente isótopos, isóbaros e isótopos. Que casos são esses e como eles acontecem? Seria bom a gente questionar logo isso aqui. Todos os átomos são iguais? A gente poderia dizer que quimicamente sim, porque eles dependem da quantidade de prótons e de elétrons que são iguais. Porém, nós percebemos na prática que o número de nêutrons pode variar. Então, como esse número de nêutrons pode variar, um mesmo elemento químico, como o caso do hidrogênio, ele pode apresentar átomos com massas atômicas diferentes. Okay? Vejamos o caso aqui. O hidrogênio, que a gente chama de hidrogênio leve, ele só tem um próton e só tem um elétron. Ele é chamado de prótico. Na natureza, ele é encontrado cerca de 99,8%, quer dizer, a probabilidade muito grande de você encontrar esse material na natureza. Outro elemento hidrogênio aqui, encontrado na natureza, já considerado pesado, é o átomo chamado de deutério. O deutério se encontra na natureza com maior dificuldade, cerca de 0,02%. Esse deutério tem qual característica que difere do hidrogênio comum? O deutério é um átomo que ele tem um próton, um elétron e um nêutron. Então, aqui no centro, que é o núcleo, onde nós tínhamos falado na aula anterior, que é onde fica a massa do átomo, o peso do átomo, nós percebemos que o peso aqui é maior do que o anterior. O anterior tem peso 1, aqui passa a ter peso 2. Então, o mesmo elemento químico com massa diferente do anterior. Esse é mais pesado. Então, ele traz também características diferentes. É o mesmo elemento com novas características. Terceiro caso aqui do elemento também que acontece com ele, o hidrogênio mais pesado, que é o trítio, que é encontrado cerca de 10 a menos 9% na natureza. Então, a massa atômica dele é o quê? Nós percebemos aqui dentro, temos três representações, 2 nêutrons, um próton e um elétron. Então, se a gente for analisar isso de maneira bem rápida, a gente verifica o seguinte: quando a gente pega o elemento químico para representação, a gente vai lembrar que a gente fazia o seguinte: nós usávamos um elemento X, aqui em cima nós chamávamos de massa atômica, e aqui embaixo nós chamávamos de número atômico. Então o que é que a gente percebe? Percebe que esse mesmo elemento químico ele vai apresentar na parte de baixo, que é a massa atômica, que era Z, que era igual a P, que era igual a E. O número de prótons e de elétrons são quanto? 1. Então aqui tem um próton e um elétron. Nesse outro aqui, ó, eu vou observar aqui, ó, a mesma quantidade, um próton e um elétron. Aqui de novo, ó, um próton e um elétron. Porém, no que diz respeito à parte de cima, que é a minha massa atômica, esse vai ter massa 1, porque no núcleo só tem essa representação. Esse vai ter massa 2 e esse vai ter massa 3. Então, mesmo elemento químico que apresenta massas diferentes. Esse é um caso que nós classificamos como isótopos. Elementos químicos iguais, que têm o mesmo número atômico, porém número de massa diferente. Aí, relembrando algumas situações aqui nossas, P, a gente disse que significava para a gente os prótons, cuja carga era positiva. S significava os elétrons, cuja carga era negativa. Z, o número atômico. Em Z estaria incluído P e E, porque a gente lembrar que na fórmula a gente disse que a fórmula disso aqui, Z era igual a P, que era igual a E. Ok? Aqui em cima nós temos N, que simbolizou o nêutron. Vou pegar esse N e colocar ele aqui. E aqui no A a gente tem a massa atômica. Qual a importância de relembrar isso aí? Esses símbolos são muito importantes para que a gente entenda os conceitos que vão ser apresentados agora, que são situações comparativas, no mínimo, a dois átomos. Pode ser mais, mas eu tenho que comparar dois átomos entre si
para ter a justificativa porque é um isótopo, porque é um isóbaro, porque é um isótopo. Então vamos verificar. N é o número de nêutron, A é a nossa massa atômica, Z o nosso número atômico. Então nós vamos dizer que o átomo ele é chamado de isótono. Quando ele é chamado de isótono, usar esse N aqui, ó. Vou lembrar, isótono, o N na palavra, significa que esse número de nêutron no átomo é igual. A massa desse átomo é diferente. O número atômico, o número de próton e o número de elétron é diferente. Como assim? Não estou entendendo. Isótopos são átomos que têm o mesmo número de nêutron, isótono, nêutron igual, massa diferente e número atômico diferente. Vamos verificar aqui. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos tomar como exemplo dois elementos que não estão na tabela periódica, mas vai servir para demonstração. Um elemento X, genérico, comparado ao outro elemento X. Vamos dizer que eu peguei esses dois elementos e estava escrito assim, ó, 50, 60. Então, e o que está lá em cima? A gente já aprendeu que o que fica em cima é a massa atômica. Daquele elemento que a gente parou, ó, fez, então, de cima é A, embaixo é Z. E por último, nós vamos encontrar agora N. Então vejamos, 50 e 50. E aqui vamos colocar 30, ok? E aqui vamos colocar 40. Então o que eu percebo? A massa que fica em cima, ela é diferente, perfeito, é diferente. Tá? O número atômico, que é o que fica no meio, é diferente, perfeito, diferente. E o número de nêutron? Para achar o nêutron, só é subtrair 50 menos 30, 20. 60 menos 40, 20. Então percebam que os isótonos são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, massa diferente, número atômico diferente. Seguindo esse mesmo raciocínio, agora eu vou para outra demonstração. Vamos pegar o que a gente vai chamar agora de isóbaro. A letra A já me lembra. Então, nesse caso agora, é a massa que é igual. Esse quadro é um quadro resumo, é um quadro dica que ajuda muita gente. Então, a massa é igual. Então, aqui é diferente. Aqui é diferente. Aí, em lugar de decorar, ficar decorando o conceito, não, só olhar. Isóbaro, A de massa. A massa é igual. E o restante? O restante é diferente. Nêutron é diferente, número atômico é diferente. Vamos lá para outro exemplo. Vamos pegar dois elementos. X e Y. Aqui eu coloquei duas letras iguais, aqui duas diferentes. E os valores? Vamos colocar qualquer outros valores também arbitrários. Então, nesse caso aqui, ele é um isóbaro. O que vai acontecer com o isóbaro? A massa é igual. Aqui é 50, aqui também é 50. A massa fica em cima, perfeito. Vai ser que esse é isóbaro. E o valor aqui, vamos supor, são valores que a gente está atribuindo. Aqui é 20, aqui é 30. E aqui no final, 50 menos 20. 50 menos 20, 30. 50 menos 30, 20. Então é um isóbaro, porque somente a parte de cima desses dois átomos que estão sendo comparados é igual. O restante é diferente. Então isóbaro quando a parte de cima ou a massa é igual. Último exemplo. Vamos pegar agora no quadro, nosso último agora. Agora estou trabalhando um átomo. No nosso caso ele é isótopo. Isótopo. Então os prótons são iguais. Se os prótons são iguais, aqui é diferente, aqui é diferente. Então, ó, só vendo o quadro já dá um lance legal. Consigo resolver tudinho. Mais dois elementos qualquer de novo. X e outro elemento de novo, o Y. O que é que eu vou comparar? A parte de cima deles é igual? Não, a parte de cima deles é diferente. Então, supondo que lá em cima fosse 40, 70, parte do meio, aí a parte do meio agora, aqui vai ser 20, aqui também é 20, então ele é isótono, ó, meio igual. Vamos ver a quantidade de nêutrons, 40 menos 20 é 20, 70 menos 20 é 50.
Então acabamos de ver aí a definição de isótonos, isóbaros e isótopos. Esse quadro resumo dá para resolver um bocado de situações. Na grande maioria das vezes, pede para que você compare 2 ou mais átomos e você classifique somente. Um exemplo bem simples para que a gente entenda essa situação no contexto geral, geralmente é dado uma questão: examine os átomos. Os átomos são representados por letras maiúsculas, não que existe a letra A na tabela periódica, representando mais uma vez o elemento genérico. Está supondo um átomo A, B, C, D e E. Eu percebo os valores que estão em cima, são referentes às massas, os que estão no meio são referentes ao número atômico, a gente já viu isso. Então, quando eu pegar esse tipo de questão, a questão está perguntando: examine os átomos, quais deles são isótonos, isóbaros e isótopos? Aí basta você comparar. Você olha primeiro o seguinte: a situação mais fácil aqui seria isso. Vou olhar em cima, 232, tem mais algum com valor 232? Eu vou olhar, não tem, só tem aquele, então não serve para mim. 234, tem mais algum átomo com o número 234? Perfeito, tem o B, tem o D. Então, esses dois entre si, eles já são isóbaro, porque é o valor que fica em cima. Então, eu posso dizer que B e C são seguramente isóbaros, porque os valores de cima são iguais. Então, eu passo a comparar os átomos. Tem mais alguém que tenha valores iguais? Ah, não tenho. Então, deixo lá quieto e não mexo. Tá? Aí eu vou para outra situação. Com essa mesma linha de raciocínio. Ah, professor, o senhor está se baseando naquele elemento que o senhor chamou de genérico, não é? É sim. Massa, número atômico, neutro. Estou comparando com aquele. Então esses dois já vêm. Ah, vamos ver esse aqui agora, para chamar eles de isótopos. Né? Quais serão os isótopos? Aí eu vejo aqui outro. 90 aqui, 90 aqui. Então, quando eu comparo o átomo A com o átomo C, eu posso dizer que isótopo são os átomos A e C. Tem algum outro átomo? Eu posso comparar mais. Ah, esse não está igual a esse não está igual a esse, então só aquele ali. Ok? E no caso dos isótonos, como é que eu vou achar esses isótonos? Vai haver necessidade de fazer um pequeno cálculo. Eu sei que para encontrar N é igual a menos Z. Ou seja, subtraindo esses dois valores, esse por esse, eu estou encontrando N. Como eu quero isótono, eu faço 9 menos 2 é 2. Né? Aqui, ó, restando 1 fica 13 para 9, 4, 142. Né? Então, já isso aqui que eu encontrei é o número de nêutrons. Faço o mesmo procedimento, não importa se ele está em lugar diferente. Então a leitura é a mesma, massa e número atômico. 4 menos 1, 3. Né? 13 menos 9, já viu aqui que vai dar 14. Mesma coisa, 3 menos 0 é 3. Aqui 4, 1. Já percebi que esses dois deram iguais. Então B e C são isótonos. Aí vai calcular o restante? É bom calcular todos, né? Para não ter dúvida. 4 menos 2 é 2, sobra 14 de novo aqui, 142. Então A e D também são isótonos. Então a gente pode dizer, por comparação, a gente tem que ver todos de uma vez só. Vamos pegar agora a letra E, que só falta ela. 3 menos 3 é 0, 9 menos 9 é 0. Aí vou baixar aqui, ó, essa quantidade aqui, vai baixar 1, 2, 200. Então a gente percebe que esse valor 200 só aparece aqui, então não pode ser comparado com nenhum outro. Então aí a gente faz por comparação, verificou que quem foi isótono, aqueles valores que tiveram aí comparado N, isóbaros os valores que tiveram A, isótopos os valores que tiveram P.